Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, neste nosso encontro para meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe a cada domingo. Hoje, nosso Thesaurus Abscôndito está sendo um pouquinho diferente. Nos últimos 7 domingos, nós meditávamos os 7 domingos de São José em preparação para a sua solenidade, para a sua festa. Na nossa área pastoral, especialmente, nós estávamos terminando e encerrando o ano de São José. E agora, nessa retomada, já estamos às vésperas da Semana Santa. Com esta oportunidade, com este nosso encontro, eu quero te convidar a aprofundar, a fazer o nosso retiro de Semana Santa. Vamos falar um pouquinho sobre o tema, mas agora, brevemente, apresentemos o Evangelho que a liturgia nos coloca diante dos olhos, diante do coração, nesta celebração, neste Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Diz o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, do versículo 1 a 10. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até ao povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Se alguém disser: Por que fazes isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Pois bem, meus irmãos, com este domingo que a liturgia sempre apresenta com essa dupla dimensão, a entrada de Jerusalém, a entrada de Jesus em Jerusalém, triunfante, sendo reconhecido, sendo exaltado, o Hosana ao filho de Davi, essa aclamação de acolhida, essa aclamação de exultação pelo Messias tão aguardado, que de certa forma contrasta com aquela dimensão humilde, montado num jumentinho, que Jesus quer nos apresentar. Talvez a muitos daqueles corações ainda houvesse, seguramente havia, aquela realidade, aquela perspectiva, aquela expectativa messiânica que estava em contraste profundo com o que de fato Jesus queria apresentar com a sua vida, com o seu testemunho, com o anúncio do reino. Esse reino que não era impositivo, que não devia ser, portanto, um confronto com as realidades temporais existentes, mas, de fato, o reino que Jesus nos traz é um reino ainda mais espiritual, claro que não descompromissado com as realidades do seu tempo, mas o reino que Jesus nos apresenta, o reino que Jesus nos quer anunciar, dirá ele diante de Pilatos, não é deste mundo. Essa realidade que aparece em primeiro lugar nesse evangelho que nós ouvimos, amanhã, no nosso domingo de Ramos, nós vamos ouvir este evangelho, ou a versão segundo São João, mas esse evangelho que é apresentado no início da celebração, antes da bênção, antes da procissão, depois da bênção dos ramos, quando ali já a liturgia está prevendo, está anunciando o que depois se executará de forma memorial, tornando ainda presente esta aclamação no nosso coração da vinda
de Jesus, o Messias esperado. De um lado, a entrada triunfal em Jerusalém. Do outro, o Evangelho que ouviremos na Santa Missa, este Evangelho da paixão, a paixão do Senhor segundo São Marcos. Essa bela narrativa que, de certa forma, em todos os Evangelhos é o cume da narrativa que os evangelistas nos apresentam. Jesus, que morrendo, nos dá a vida, nos garante essa possibilidade de reencontrar na misericórdia de Deus, através do amor de Deus que envia o seu Filho, que entrega o seu Filho, nos dá a possibilidade de encontrarmos a vida nova em Jesus. Essa amizade com Deus que é reatada pela sua paixão, pela sua morte e na obediência nos dá Ele como primícia dos que morreram. A ressurreição do Senhor nos mostra, nos garante, nos apresenta a vitória daquele que soube em tudo entregar-se a seu Pai, a Deus, por obediência. Enfim, estas celebrações que nós estamos inaugurando, hoje é sábado, estamos, como sempre, apresentando a nossa meditação na véspera das celebrações dominicais. Hoje, sábado, véspera do Domingo de Ramos, eu quero lhe convidar, não só a que possamos viver intensamente esta Semana Santa, mas também de que tomemos parte nessas meditações que a partir de amanhã vamos fazendo. Domingo de Ramos, Segunda-feira Santa, Terça, Quarta, Quinta, Tríduo Pascal, Sexta-feira, Sábado Santo. Esses 7 dias desta semana que é santa, a maior das semanas no calendário litúrgico, eu lhe convido a que possamos embarcar um pouquinho nesse itinerário de meditações, possamos aprofundar também brevemente. Amanhã, na primeira meditação, vamos explicar um pouquinho o que é o nosso retiro, mas eu já antecipadamente lhe convido a que você possa unir-se a nós neste nosso retiro, nestas nossas meditações. Quisera, antes de concluir esta nossa breve reflexão, essa nossa breve meditação do Thesauros Abscônditos, citar a homilia do Papa Francisco no ano de 2018. No ano de 2018, ele nos falava na homilia do Domingo de Ramos, ele falava sobre esta necessidade falava aos jovens, mas a todos nós, de testemunharmos esta verdade do Senhor, este anúncio de quem se deixou encontrar por Jesus, de quem se deixou verdadeiramente encontrar por aquele que é a razão da nossa vida. Dizia o Papa aos jovens, naquela ocasião a jornada, a Jornada Mundial das Juventudes, da juventude que acontecia no Domingo de Ramos daquele ano. O Papa falava aos jovens, mas fala também a cada um de nós. Calar os jovens é uma tentação que sempre existiu. Os próprios fariseus inculpam Jesus, pedindo-lhe que os acalme e faça estar calados. Há muitas maneiras de tornar os jovens silenciosos e invisíveis, muitas maneiras de os anestesiar e adormecer, para que não façam barulho, para que não se interroguem nem ponham em discussão. Vós, calai-vos. Há muitas maneiras de os fazer estar tranquilos, para que não se envolvam e os seus sonhos percam altura, tornando-se fantastiquices rasteiras, mesquinhas, tristes. Neste Domingo de Ramos, em que celebramos o Dia Mundial da Juventude, faz-nos bem ouvir a resposta de Jesus aos fariseus de ontem e de todos os tempos, também os de hoje. Se eles calarem, gritarão as pedras. Queridos jovens, caríssimos irmãos, cabe a nós a decisão de gritar. Cabe a nós decidir-nos pelo hosana do domingo para não cair no crucifica-o de sexta-feira. E cabe a nós não ficar calados. Se os outros calaram, se nós, idosos e responsáveis, tantas vezes corruptos, silenciamos,
Se o mundo se cala e perde a alegria, pergunto-vos, vós gritareis? Por favor, decidi-vos antes que gritem as pedras. Que Deus vos abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Coloco abaixo na descrição deste vídeo o link com a programação da Semana Santa aqui na nossa área pastoral. A cada dia nós teremos a nossa meditação nos horários estabelecidos, mas também elas ficarão gravadas para que aqueles que naquela ocasião não puderem participar ao vivo, não puderem participar ao momento, possam depois revisitar e participar, ainda que com as gravações das meditações que propomos para esta nossa semana. E seja verdadeiramente, desejo a todos os senhores, uma santa Semana Santa, vivida na presença de Jesus.